Boa noite. Para quem não me conhece, sou presbítera Bianca, faço parte aí do Ministério Reinando em Vida. Quero dar boa noite a todos que estão aí nos vendo, nos acompanhando, juntos nessa live. Hoje vocês terão que me suportar um pouco em amor. Nossos apóstolos Ramires e Rosane não estarão presentes, mas estaremos nós, eu e você, para cultuarmos um Deus, para cultuarmos nosso Deus, eu aqui e você aí na sua casa. E nesse momento eu quero te convidar a fechar os teus olhos para darmos início à palavra do Senhor e nos apresentarmos neste culto. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu me apresento mais uma vez, Senhor, aqui, assim, Pai, em concordância com esta oração, com os meus irmãos que estão online também, Senhor, nessa live. Nos colocamos diante do Teu altar, pedindo, Senhor, Pai, que a Tua palavra venha de encontro à necessidade dos nossos corações, que o Senhor possa, Senhor, trazer o bálsamo, possa trazer, Deus, o Espírito que excede todo o entendimento, Pai. Eu te louvo e te agradeço já pela Tua maravilhosa presença, pela Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Estou muito feliz por estar aqui hoje, né, fazendo essa live. Confesso que eu estou um pouco nervosa, minha primeira vez diante das câmeras. Estava aqui conversando com meu irmão Felipe e ele falava que, falou assim, presbítera, você já pregou para tantas outras pessoas e agora você está nervosa de pregar em frente à câmera? E eu disse que sim, porque é estranho você pregar, eu não estou me vendo, mas você está, né? Mas é assim que somos diante de Deus. Eu gostaria que você, né, abrisse a sua Bíblia no livro de João, capítulo 21, verso 2 e 3. Por favor. Amém, queridos? Você me entende? No verso 2 e 3 diz: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado de Dídimo, Natanael, que era de Canaã, da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram os outros: também nós vamos contigo. E saíram e entraram no barco, e naquela noite não apanharam nada. Queridos, diante dessa palavra, Deus ele me revelou algo maravilhoso que estamos vivendo em meio a esse período, né, de pandemia, em meio a esse caos, em meio a tantas coisas que nos fragilizam. E a Bíblia fala de muitas pessoas, né, após terem recebido um chamado de Deus, ao longo da caminhada perderam-se. E o tema dessa palavra hoje é: não perca a visão do seu chamado. Mas como assim? Você disse que Pedro, com os discípulos, depois de tudo, ele foi pescar. Sim. Sabe o que aconteceu com Pedro? Depois da morte de Jesus, Pedro se volta a pescar, mas não homens, como um dia ele tinha sido chamado por Deus. Mas ele se volta a pescar peixes, animais. E consigo foram os discípulos, seus amigos, porque ele não foi sozinho, estavam com ele outras pessoas. E naquele mesmo momento eles foram para o mar e ao retornar nada pegaram. E aí a gente precisa, né, agora discernir esse propósito de Deus em colocar, né,
essa visão. Que visão é essa? Que visão é essa hoje para os nossos dias? Quando diz que as pessoas perdem a visão, a gente pensa na visão física, naquela visão aonde nós não conseguimos mais olhar diante de nós o que está as coisas. Mas essa visão na qual eu me refiro e que a palavra de Deus se refere, é uma visão espiritual. É uma visão da qual Deus te chamou e entregou somente a você, a mim. Existem pessoas na Bíblia que receberam esse chamado e diante de alguns problemas, diante do tempo de caminhada, acabaram se perdendo. Eu tenho aqui, né, algumas pessoas na Bíblia. Sansão contou o seu segredo para Dalila e perdeu o poder. Antes havia perdido a visão. Demas amou o presente certo. Está lá em 1 Timóteo 4,10. O rei Saul, obedecer é melhor do que sacrificar. E agora? E Pedro e os discípulos, disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Também disseram os outros, nós também vamos contigo. Queridos, essa palavra, para trazendo ela hoje, para os dias de hoje, né? Em meio ao caos, em meio a tanta morte, em meio a tanta depressão, opressão que estamos vivendo, eu sei que tem muitas pessoas hoje que estão, né, debaixo de um isolamento social, onde traz uma angústia, uma depressão, uma solidão, que é muito ruim vivermos. Nós não fomos criados para viver só. E isso nos traz uma grande tristeza em nossos corações. E eu confesso para a igreja que também não tem sido fácil para mim, né, de estar dentro de casa, né, a gente que é mulher, a gente começa a fazer, inventar muitas coisas, receitas, faxina, limpezas, mas e depois, né? E nesse tempo de hoje não é diferente do tempo aqui de Pedro, queridos. Porque nós tivemos e fomos chamados, cada um tem um propósito debaixo do Senhor, mas há um tempo na nossa vida em que a gente para e somos levados pelas circunstâncias do presente. 3 coisas que acontecem quando a pessoa perde a visão do seu chamado. Quem perde a visão do chamado volta ao passado. Lá no versículo 3, quando Jesus morre, Pedro volta a pescar peixes, no qual ele tinha sido chamado por Jesus a pescar almas, vidas. Mas debaixo da decepção, da frustração, da perda, ele volta a pescar peixes. E com isso, leva as pessoas que estão ao lado dele. Pedro, pescador de peixes. Jesus o chamou para ser um pescador de homens. Pedro volta a pescar aqueles peixes. E as pessoas, assim, voltam para os seus vícios, voltam para os seus comportamentos errados, voltam para as suas depressões, para as suas angústias, voltam para a vida pecaminosa, né? Assim como aqui Pedro, ele fez aquele retorno, aquele passado, né? Ao perder a visão do propósito que Deus tinha na vida dele, ele retornou, né, às práticas, né, de pescar peixes, perdendo a visão. E aqui também diz, caso contrário, você, né, sua visão do chamado cristão não pode ser perdido. Caso contrário, você perderá junto com ela a sua própria vida. Quem perde a visão do chamado torna-se influência negativa no presente. Você já parou para analisar? Quando você se propõe a fazer algo e de repente, né, por alguma frustração, por algum erro de percurso, naquele exato momento você acaba
dando alguma coisa errada. E aí você você deixa aquilo de lado. E as pessoas que estavam envolvidas naquele momento ali, naquela situação ali, seja ela no seu casamento, seja ela no seu trabalho, seja ela na sua vida cotidiana, seja ela na sua vida ministerial. Eu não sei qual é o desafio, eu não sei qual é o seu chamado, eu sei qual é o meu. E por muitas vezes, quando nós paramos, né, quando perdemos essa visão, queridos, nós automaticamente, a gente para o que está fazendo, o que é dentro do propósito de Deus, e a gente se vira. E automaticamente aquelas pessoas que estavam envolvidas nessa visão, nesse chamado, acabam indo também perdendo a visão. Sansão foi chamado para libertar de outra pessoa também que eu quero falar na Bíblia, né? Só que se distraiu com a prostituição. 3 prostitutas. Ele acabou se entregando aos prazeres carnais e, em vez de libertar o povo, se tornou um prisioneiro. Quantos de nós temos um sonho, um propósito, e no meio da caminhada o problema vem, a decepção vem e aquilo automaticamente te paralisa. É triste. Leve em consideração que se você se distrair com alguma coisa deste mundo, de um modo ou de outro, você sempre estará influenciando alguém perto de você, seja positivo ou negativo, por alguma ação ou omissão. Quando eu perco a minha visão, qualquer que seja, que foi dada por Deus, a minha atitude, a minha ação ou a minha omissão acaba prejudicando tudo e todos que estão ao meu lado. Eu acabo negligenciando as minhas atitudes, pois automaticamente a gente faz isso, cruza os braços. A gente lava nossas mãos, fazendo com que a gente fale, não, eu não quero. Porque é muito mais fácil eu pegar o problema e dizer que eu não quero mais do que enfrentar ele. É mais fácil a gente fugir do problema. É mais fácil você se enganar, dizer, não era de Deus. Porque muitas vezes nós fazemos isso, né? A gente diz, não, isso não é para mim. Isso não é o propósito que Deus tem para a minha vida. Na primeira dificuldade, no primeiro caos que você encontra pela sua frente, a gente tem o costume de parar, de entregar o problema, né? E aí, sabe por que você foi chamado para influenciar? E quem? Eu ser chamado para influenciar? Como assim, presbítera? Porque Deus tem um chamado na sua vida. Deus tem um propósito com você. Mas eu não sou pastor, eu não sou presbítero, eu não sou nada na igreja, eu sou apenas uma mera membro. Queridos. Mas o propósito que Deus tem não é com títulos. O propósito que Deus tem é com vidas. O propósito que Deus tem é com você, para que você faça o que tem que ser feito na sua casa, no seu trabalho, no seu ministério, na sua vida pessoal, sua com Deus. Essa é a maior obra que Deus tem. Esse é o maior chamado, porque a obra do Senhor, o chamado do Senhor começa dentro de nós. E eu fico imaginando Pedro, quando ele tem a perda do seu líder, a perda daquele homem que tanto ensinou Pedro. Porque Pedro, queridos, era um homem de caráter muito difícil. Pedro teve muitas experiências, boas e ruins. Só que Pedro, ao perder o seu líder e a viver toda aquela tristeza, toda aquela dor, ele esquece da promessa.
Rapidamente ele se esquece da promessa e se volta às práticas do passado. Isso é nítido na perda de visão. Da primeira coisa que nós fazemos quando perdemos a visão, a gente volta ao passado. Quando perdemos a visão, perdemos a vontade de orar, perdemos a vontade de comunhão, perdemos a vontade de desejar a mudança. É a primeira coisa. E aí, como o nosso pastor sempre brinca falando, e quando ele está nos cultos, ele ainda faz até a dancinha cantando, deixa a vida me levar, vida leva eu. Pois é. Só que se nós deixarmos a vida nos levar, queridos, nós vamos para o abismo. Nós não vamos reinar na glória e em vida. É o propósito para o qual cada um de nós fomos chamados. E continuando aqui, talvez seu filho, sua esposa, seu colega de trabalho, seus professores, precisam conhecer esse Jesus que você conhece. Precisa sentir-se ovelha de um pastor. Quem perde a visão do chamado, perde a visão também do futuro. Porque eu não consigo mais esmerar em nada lá no meu futuro. Porque eu perdi a visão, então eu vivo completamente no presente na qual eu estou vivendo. Como nós, cada um em suas casas, sem podendo sair. Quando sair, temos que usar máscara, temos que nos proteger. Sim, queridos, temos que fazer isso, porque a enfermidade está aí, as coisas estão aí. Mas é ruim, não é? É ruim você chegar na igreja e não poder abraçar. É ruim uma pessoa morrer e você não poder velar, você não poder ir lá dar um abraço naqueles familiares. É ruim tudo isso. Só que eu vou te dar um exemplo, vou te dar 4 exemplos, porque a gente acha que esse isolamento social que nós estamos vivendo agora é algo que nós estamos vivendo, somos os pioneiros, né? Mas não. Na Bíblia, tem vários, mas eu vou citar os 4, no qual eu passei, eu fui estudar, eu fui buscar 4 isolamentos que aconteceram na Bíblia, com pessoas que precisaram haver esse isolamento para que o processo de Deus houvesse, né? O propósito de Deus acontecesse. E logo depois, porque tudo passa na vida, queridos, eles, pela obediência de cumprir o propósito de Deus, porque existe um segredo que no término dessa ministração eu vou te passar. Existe um segredo na qual, para que a gente consiga obter o êxito de não perder a visão no propósito, o nosso chamado, é algo que se chama obediência. Porque quando eu sou obediente, eu não vou desviar, eu não vou desacreditar do chamado, do propósito que eu tenho para a minha vida, para a qual um dia eu fui chamada, para a qual um dia Deus te entregou naquele cantinho onde só você estava ali, naquele momento onde só você ouviu a voz de Deus. Quando Deus te chamou, quando Deus te entregou o chamado, mais ninguém estava ao seu lado, mais ninguém ouviu, somente você. Porém, Satanás ele vai trabalhar todo o tempo para tentar fazer você perder essa visão e voltar ao passado e desistir de ter a visão no futuro. Então, voltando aqui, eu não fugi, mas diante desses 4 exemplos de isolamento social que a Bíblia fala, o primeiro é a Arca de Noé. Está lá em Gênesis, capítulo 6 e 7. Depois você pode anotar para você até estar meditando mais profundo nessa palavra, que eu vou encurtar aqui para que a gente possa estar resumindo aqui essa palavra. Noé, né, recebeu um propósito de Deus, um chamado. E eu fico pensando, naquele tempo
onde não se havia nada de maquinário para você poder serrar, não existia martelo, não existia toda essa tecnologia que hoje nós temos, né? E aí Noé, no meio daquele calorzão, recebe um propósito, um chamado: construa uma arca. Porque Deus estava tão triste com aquele povo que tinha perdido o temor dele, como nos dias de hoje. Nos dias de hoje não é diferente. As pessoas se prostituíam, as pessoas se vendiam, as pessoas difamaram o templo do Senhor. E aí Deus, se você for ler lá em Gênesis capítulo 6 e 7, ele vai ver que Deus se arrepende. Ele se arrepende. E ele fala: ai meu Deus, deu tudo errado. Mas ele olha para Noé, no meio daquele caos todo, no meio dessa pandemia toda que nós estamos vendo no dia de hoje, ele olha para mim, ele olha para você, e ele fala assim: eis que vejo um homem, uma mulher que não perdeu a visão do chamado que eu entreguei. E foi isso que ele fez com Noé. Ele poupou Noé, a família e as esposas dos seus filhos. E ao entrar na arca, cada um dos seus familiares pôde levar um casal de cada animal. Porque Deus ainda quis permanecer com a criação dele através do propósito, do chamado que ele tinha entregue a Noé. Porque no meio de todos ali, Noé não tinha perdido a visão. Noé estava sofrendo. Você acha que foi fácil ser zombado? Na hora de começar a construir aquela arca, todo mundo ria dele, porque não se chovia há muitos e muito tempo. E quando começaram a vir as primeiras gotas de chuva, as pessoas começaram a voltar a ter a sua visão. Mas já era tarde. E a arca se fechou. E o dilúvio veio. E ali, por 40 dias, Noé teve que ficar. O primeiro isolamento da Bíblia. E Noé, aos 40 dias, sai com a sua família. E a obra e o propósito de Deus continua. O segundo isolamento da Bíblia está lá no livro de Êxodo, capítulo 12, verso 21 e 24. Que diz assim, né? Os israelitas, eles passaram uma noite toda com seus filhos dentro de casa para se livrar da 10ª praga. Eles precisavam entregar um cordeiro, aspergir o sangue e passar sobre os portais de sua casa, porque quando a morte passasse, aquelas pessoas em forma de aliança com Deus não seriam mortas. Segundo o isolamento social, eles foram obedientes quando Moisés deu essa direção a eles. O terceiro isolamento, queridos, Elias na caverna, por um período para fugir da ira de Jezabel, quando ela mandou matar todos os profetas. Elias foi para uma caverna, para que pudesse permanecer vivo, para que ele pudesse permanecer na visão, para que ele pudesse permanecer no propósito que Deus tinha para a vida de Elias. A quarta e última, na qual eu separei aqui, Paulo na prisão. Queridos, esse é o quarto isolamento da Bíblia. Isso aconteceu há mais de 2000 anos atrás. E nós estamos também vivendo esse mesmo isolamento. Mas Paulo na prisão, está lá em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 8 e 13. Eu até gostaria de ler com você. Abra comigo a sua Bíblia. Felipe, por favor, meu filho, deixa uma musiquinha de fundo para mim. Pega com o presbítero Nelson, deixa aqui baixinho, por favor. No capítulo 2, verso 8 e 13. Era quando Paulo estava lá na prisão, queridos. Referente ao quarto isolamento, né?
que eu estou falando aqui da Bíblia. E diz assim: lembra-te, Jesus Cristo, ressuscitado entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas, até os malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Olha que tremendo, queridos. Paulo estava algemado, mas mesmo assim, ele em suas cartas, ele dizia que a palavra de Deus não estava algemada. Nós estamos trancados hoje em nossas casas, mas não podemos deixar de cultuar, não podemos deixar de adorar o Deus da verdade. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com eterna glória. Fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. E se preservarmos, também com ele reinaremos. Mas se negarmos, ele por sua vez nos negará. E somos infiéis, e ele permanece fiel. Pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo, porque somos semelhantes a ele, somos criação dele, somos filhos. E naquele momento, Paulo, em meio, tá bom, pode deixar assim. Paulo, ele diante daquela prisão ali, ele nada podia fazer mais. Mas naquele mesmo momento, queridos, ele começou a escrever, ele começou a praticar o evangélico, ele começou a propagar o evangélico, escrevendo cartas. E ele escreveu essa carta aqui para Timóteo, para que, mesmo algemado, pudesse entender que a palavra de Deus não estava algemada. Você que está aí na sua casa, você que está sem trabalho, eu também estou. Você que está aí amedrontado porque você não perdeu a visão e você não mais almeja o seu futuro. Ei, eu trago essa palavra hoje para você de esperança. Eu trago essa palavra hoje de visão. Visão no reino de Deus. Volte a enxergar. Volte a ouvir o chamado de Deus para a sua vida. Volte para o propósito que Deus tem. Ah, mas eu não posso fazer nada. Ei, eu te dei exemplos aqui de pessoas que mesmo aprisionado, mesmo com esse isolamento social, não deixaram de pregar o evangélico, não deixaram de adorar o Senhor. Eu fico me perguntando por que Deus está permitindo tudo isso. É para que nós pudéssemos entender que esse isolamento social era para que a gente pudesse se voltar mais a Deus, era para que a gente pudesse vir ter uma comunhão com Deus, e não com a parede da igreja, e não com os instrumentos da igreja, e não com as cadeiras da igreja. Porque quantos de nós, querido, não começamos a idolatrar as paredes, até os nossos pastores? Porque quando o pastor não prega, o culto não é bom. Quando a pastora não adora, nossa! Ah, queridos, e papai veio para quebrar todos os protocolos. Hoje eu estou aqui na minha cozinha pregando o evangelho. Assim como o exemplo de Paulo, que estava na cadeia escrevendo cartas. Você está aí ao meio da sua família, ouvindo esta palavra. E eu quero te animar. Eu quero te incentivar a voltar à visão. Porque Pedro, quando ele decide a voltar ao passado pela perda da visão do problema que ele estava vivendo, que ele estava sofrendo, queridos, ele não foi sozinho. O texto é bem claro. Os discípulos que estavam com Pedro foi junto. Queridos, isso para a gente depois entender. Jesus aparece ao amanhecer na praia e chama. Nós vamos ler lá, mas o chamam e perguntam:
E sabe o que eles respondem? Que nada tinham pescado. Nada. Quando você perde a sua visão do propósito que Deus tem para a sua vida, você não cai sozinho. Você leva a sua família, você leva seus irmãos, você leva todas aquelas pessoas que Deus confiou para que você pudesse incentivá-los, para que você pudesse mostrar o caminho, para que você pudesse apregoar o evangelho dele e falar: ei, Jesus veio aqui nessa vida para salvar, para curar, para libertar, e existe solução. Vai passar, aguenta mais um pouco. Tudo existe um tempo. Eclesiastes é o livro do tempo, é o Kairos de Deus. Agora, nesse momento, queridos, é o Kairos de Deus, de nós nos ajuntarmos, mas com Deus. Permanecer nesse isolamento, sim, mas não distante, porque hoje nós somos agraciados pela tecnologia. Nós estamos aqui cultuando a Deus através de um celular. Naquela época, não tinha. Então, eu te dou uma direção hoje. Comece pela manhã, quando você realizar o seu devocional, compartilhe ele com alguém. Compartilhe uma palavra de ânimo. Compartilhe uma palavra de esperança. Em meio a esse caos, queridos, tem muitas pessoas que estão deprimidas, oprimidas dentro das suas casas, estão com medo, estão amedrontadas. E é isso que Deus quer que nós façamos. Esses dias eu estava num Serve Bem, na fila para entrar no mercado. E eu comecei a escutar uma moça bonita falando no telefone. Eu não sei com quem ela falava, porque eu nem a conhecia. E ela dizia o quanto que ela estava deprimida, que tinha voltado até tomar remédio. Quantas pessoas que você conhece hoje que estão se tornando dependentes de medicamento para controlar a ansiedade, para controlar a depressão? É isso que precisamos fazer, igreja. É isso que precisamos, quebrar os protocolos, porque a verdadeira adoração, o verdadeiro chamado de Deus, ele não está dentro da igreja, ele está fora. Ele está quando você está aí com a sua família, com o seu marido, com seus filhos, e você leva uma palavra de consolo, você leva amor, você leva perdão. Quando você está no seu trabalho, quando você está na fila de um mercado e você escuta um testemunho daquele, você tem a obrigação de falar: ei, Jesus te ama. Tenha essa coragem. Tenha coragem de apregoar o evangélico. Se você é uma pessoa tímida, se você não sabe pregar o evangélico, eu vou te falar uma coisa. Diga somente: Jesus te ama. Jesus quer ser o pastor da sua vida. Jesus quer pastorear você. Jesus tem um chamado para você. Querido, quando eu falo em espírito, eu não falo a homens. Eu não falo a homens, eu falo em espírito. E quando o meu espírito testifica o outro espírito, há confirmação nos céus. Há um entendimento. Esse é o segredo. Porque quando eu falo na carne, carne vai testificar com carne. Mas quando eu falo em espírito, o outro espírito testifica. O espírito já está pronto. É a nossa alma que precisa de Jesus. É a nossa alma que precisa de se libertar. É a nossa alma que precisa da cura. É a nossa alma que precisa da transformação. Em meio ao caos? Sim, em meio ao caos. Porque Jesus nunca parou a obra dele. Jesus morreu, ressuscitou, permitiu que o Espírito Santo permanecesse para nos consolar. E até os dias de hoje é o mesmo Espírito Santo. Ele não parou a obra dele.
Mesmo em meio à humilhação, à rejeição, à crucificação, ele não parou, ele não perdeu a visão. E eu te convoco hoje, não perca a sua visão. Volte para a visão que Deus te entregou, volte para o chamado que Deus te entregou, volte para o propósito que Deus te entregou. É algo precioso demais para você perder. Eu sei que o medo, a angústia, a solidão, a depressão, tudo isso nós teremos que enfrentar. Mas sabe como nós vamos vencer? Com isso. Fé. Firme fundamento das coisas que não se vê, mas se crê. Vou contar um testemunho breve para vocês aqui. Eu não vim de religião nenhuma, vim da incredulidade, como muitos sabem. E como é difícil pregar para um incrédulo, né? Você aí que está me ouvindo, você deve conhecer uma pessoa incrédula, que não acredita em nada. E eu era assim, queridos. Eu não acreditava em nada. Eu não tinha religião. Mas um dia, esse Jesus se apresentou a mim e revelou o chamado que ele tinha para minha vida. E devido a algumas tristezas na minha vida, algumas decepções, algumas frustrações, eu perdi a visão, eu confesso para vocês. E a primeira coisa que eu fiz foi paralisar. Parei. Eu parei de crer, eu parei de sonhar, eu parei de acreditar no chamado e no propósito de Deus para minha vida. E Deus me reavivou. Deus me trouxe a visão de novo. E foi com um nível muito mais intenso, porque veio com uma maturidade, veio com aquele sentimento maravilhoso, ágape. Sabe aquele amor quando nós nos colocamos no braço do Pai e Ele, com todo o amor dele, e eu chorava, oh meu Deus, eu sou muito Pedro, né, queridos? Eu sou assim, quem me conhece sabe. E eu chorava, eu falava, Pai, eu deixei de acreditar nas suas promessas. E obrigado por Jesus, eu não acredito, não sei quem, não sei lá. E Deus vinha com o amor dele, porque Deus sabe como lidar com cada um de nós. E ele veio, ele me envolveu com o amor dele, com o propósito dele. Queridos, hoje eu confesso para vocês, eu sou tão feliz. Eu sou tão feliz por ter Jesus. Como que você pode estar falando isso em meio ao caos? Queridos, eu sou feliz porque eu tenho Jesus na minha vida. Sem soberba nenhuma, eu confesso que eu posso viver sem muitas coisas na minha vida hoje. Posso, mas sem Jesus eu não consigo. Sem Jesus eu não consigo caminhar mais. Eu posso ficar sem igreja, eu posso ficar sem ministério, sem nome, sem casa, posso ficar, mas sem Jesus eu não posso viver. Posso também ficar sem título, posso ficar sem emprego, mas eu só não posso viver sem Jesus. E é esse Jesus que transformou a minha visão. Eu quero falar para você que em meio ao caos, em meio a tudo que você está vendo, ouvindo, sentindo, volte para a visão que Deus te entregou. Porque quando você voltar, tudo vai começar a mudar.
Você vai começar a mudar a sua visão para o problema que está diante de você. Você vai começar a entender e compreender as coisas que estão ao seu redor. Porque a primeira coisa, né, que a gente faz é voltar ao passado. E o nosso passado, queridos, não é um lugar que é para a gente estar. Ele serve para nos lembrar de onde nós saímos, mas não para permanecer. Eu costumo dizer que quando eu não olho, eu vejo. Eu brinco demais com os jovens quando eu falo isso. Cuidado comigo, que quando eu não olho, eu vejo, hein? E Deus, Ele é assim. Você pensa que Ele não está te olhando, mas a todo momento Ele está assim: filho, filha, se volta para mim. Eu estou aqui. Eu não te abandonei. Eu não larguei você. Eu não te amei primeiro que o mundo para hoje te abandonar. Mas você precisa olhar para Ele, você precisa ver Jesus de novo. Você precisa tirar sua visão do problema e enxergar Jesus. Ver Jesus como você viu a primeira vez, querido. Você precisa se voltar para o teu chamado. Mas eu não sei qual é o meu chamado, eu não tenho chamado, eu não digo chamado nem para que você fale algo dentro da igreja, que você faça algo dentro da igreja, não. Eu digo de chamado dentro da sua casa. Sabe aquele emprego que Deus te deu? Tem um propósito. Sabe aquela igreja que Deus te mandou você visitar? Um propósito ali. Vai. É o chamado de Deus ali na sua vida. Sabe aquela aula que você teve naquele dia com aquele professor e que ali aquele aluno, você viu ele fazendo algum comentário? É para que você possa cumprir o chamado de Deus na vida daquela pessoa. O chamado, entenda uma coisa, o chamado de Deus, querido, ele envolve outras pessoas. O chamado que Pedro tinha quando ele retornou a pescar peixes, estava envolvido também aqueles discípulos ali. E quando Pedro volta, Pedro não volta sozinho. Pedro leva aqueles discípulos. Quando você para o teu chamado, você para o chamado que Deus tem para a vida das pessoas que estão ao seu redor. Você para o teu chamado para aquelas pessoas que estão debaixo do propósito de Deus para a sua vida, a responsabilidade sua. Ah, mas eu não tenho força nem para comigo. Ei! Quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. A nossa força não vem da gente. Nós não temos força mesmo para suportar nada. Não temos, porque a nossa força, a nossa confiança não pode estar em mim, não pode estar em você. Nossa confiança tem que estar em Deus. Esse é o segredo. Quando eu confio em mim, eu perco. Quer ver um outro exemplo que eu costumo falar, né, e estudar também, e eu gosto muito dessa passagem? Quando Pedro ele fala ali, que está ali no meio ali, ele fala para Jesus assim, eu vou colocar com as minhas palavras, tá, queridos? Jesus, eu jamais vou te abandonar. Jesus, eu te amo, ainda que todos te abandonam, né? Eu não te abandonarei. Naquele momento, a altivez de Pedro, né, foi tão grande, naquele momento ali, dele se achar que ele era melhor do que todo mundo. Então ele confiou naquele momento ali nele. E o que acontece? Naquele exato momento, Jesus vira e fala assim: ah, Pedro, ainda que o galho cante, tu irá me negar 3 vezes. E quando Jesus é levado ao pátio, Pedro começa a seguir Jesus de longe. Já não estava mais no meio, começa a seguir Jesus de longe. 3 empregadas. Não foram sacerdotes, não foram pessoas cheias, né, de autoridade que chegou para Pedro e falou assim: ei, você faz parte, você é discípulo dele. Não.
Foram 3 servas, 3 mulheres, 3 empregadas. E antes que o galo cantasse, Pedro negou Jesus. Por quê? Porque ele confiou nele. Quando ele declarou diante de todos os irmãos, a soberba dele foi tanta que ele falou assim: ainda que todos te abandonem, Jesus, eu não te abandonarei. Ainda que venham os problemas, eu vou suportar. Ei, faz isso não. Nós não temos essa capacidade de suportar. Nós, seres humanos, não suportamos nem a nossa palavra. Quantos de nós já demos a nossa palavra e já voltamos atrás? Quantos de nós já fizemos voto com Deus e quebramos? Então, o dia que você achar que a tua força, que você tem força para suportar os problemas desse mundo, você está perdido. Porque nós não temos essa força. A força vem dele. E quando a gente menos espera, o nosso peito se enche de uma força, de uma alegria, de uma fé, que a gente vira um gigante diante do problema. Mas quando eu me volto para o propósito, quando eu tiro minha visão do problema e volto para a palavra, eu volto para o chamado do Senhor. Este é o segredo, queridos. A visão, ela influencia muito mais do que você pode imaginar. A visão do seu chamado, a visão do propósito que Deus te entregou, querido, ela vai muito mais além do que você pode imaginar. Porque ela gera em você vida. Ela gera em você fé, esperança, confiança, transformação. Ela gera em você a semelhança de Jesus Cristo nessa terra. Ela gera em nós a esperança de uma vida eterna. Porque aqueles que não acreditam em Jesus, aqueles que não conhecem mais Jesus, assim como eles perdem a visão, eles deixam de almejar o futuro. E o futuro nosso, queridos, é algo que a gente tem que almejar todos os dias. Não nessa terra, mas na vida eterna, na eternidade. Porque todo dia, ao amanhecer, eu agradeço pelo meu presente, de viver e acordar o meu presente, mas eu almejo o meu futuro. Não aqui, mas o meu futuro com Deus, o meu futuro na eternidade, na glória do Senhor. Tendo que suportar o dia mau, tendo que perdoar, tendo que na cruz buscar a minha cura. Porque eu sou falha, eu sou pecadora, eu tenho medo, eu sinto fome, eu fico doente. Tudo isso, somos seres humanos. E precisamos compreender isso. Eu só não posso aceitar permanecer nisso que eu te falei. Eu sou fraca, mas a minha força está aqui. Eu busco a minha força aqui. Eu tenho medo, a minha segurança é em Jesus. Eu estou irada, eu olho para a cruz, que aponta o equilíbrio. Toda vez que você pensar em perder o controle, toda vez que você começar a se irar, lembra da cruz. Lembra-se da cruz. Porque ela aponta para um equilíbrio. E tudo na vida nós precisamos de um equilíbrio, para suportar. Para que eu permaneça na visão, eu também preciso desse equilíbrio. Eu preciso de buscar esse equilíbrio. Eu preciso ter comunhão com a palavra de Deus. Eu preciso manusear a palavra de Deus. Porque é ela que vai me dar os ensinamentos para o equilíbrio, para a minha força, para a minha esperança, para que eu não perca a visão.
Porque tudo isso está relacionado ao propósito de Deus. E o que Deus quis e quer e pretende fazer com nós, em meio a esta pandemia vivida por nós nesse tempo aqui, no final, nós vamos sair vitoriosos. No final, nós vamos ter suportado. No final, nós vamos sair transformados. Porque fomos obedientes. Não é a igreja, não é a parede que te salva. Não é, querido. Mas Deus, em meio a esse isolamento, Ele quer se encontrar comigo e com você. Olha, eu nem tinha pensado nisso. Nossa igreja é uma igreja que faz muito encontro com Deus. Que encontrão que nós estamos tendo agora, hein? O encontrão com Deus. Sabemos que no encontro nós, até nos distanciamos de cada pessoa para que eu pudesse ter um encontro só com Deus. Esse isolamento é para que a gente pudesse encontrar com Cristo, para que a gente pudesse ter aquele verdadeiro encontro e voltar para a visão que talvez a gente tenha perdido. A gente não perdeu a visão em meio a essa pandemia, a gente já tinha perdido a visão, queridos. Com a soberba, com a altivez, como Pedro, achando, que ele conseguiria, ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Será que nós não estávamos cegos, achando que estávamos vendo? Como eu louvo a Deus pela palavra dele, queridos. Como é bom a gente ouvir Deus e ser sensível ao Espírito Santo de Deus para que Ele possa trazer a transformação da palavra dele em nossas vidas. Permitir que o nosso caráter seja transformado. Permitir que eu ouça uma palavra dessa e comece a meditar. Será que a minha visão está turva? Eu preciso de óculos para fazer leitura. Mas para ver Deus, para ver o chamado de Deus, eu não preciso desse óculos, porque não são vistas físicas, são vistas espirituais. E diante de tantos, talvez se a gente desse abertura aqui, para cada um pudesse falar um pouquinho, eu acredito que a gente ficaria a noite toda, talvez até uma semana, que cada um pudesse falar dos seus feitos, das suas trajetórias, do seu caminhar. Mas infelizmente, não temos como fazer isso, Mas assim, se a gente colocar na balança da cruz, que traz para o equilíbrio, todas as vezes em que perdemos a visão no chamado, toda vez que nós perdemos a visão em Deus, se a gente parar para analisar, foi o período de mais perda que tivemos, de mais derrotas, porque saímos da visão. Deus, Ele é imutável. É eu que tenho que fazer isso, não é Ele vir. E a primeira coisa, quando eu permito tirar a visão de Deus, é o que eu faço agora. Eu tiro a visão da câmera e olho para o outro lado. Eu tirei a visão da câmera aqui, ó. E aí você que está me olhando, Jesus está te vendo como eu estou olhando para essa câmera. E está pedindo, filha, volte a me ver. Volte a enxergar o teu chamado. Volte a enxergar o propósito que eu tenho para a sua vida. Porque eu te amo. Eu gerei você. Eu amei você primeiro que o mundo. Se livra de tudo aquilo, de todo aquele jugo de culpa. Se livra de tudo aquilo que te faz perder a visão. Se livra, se liberte. Liberta a sua alma de toda a culpa. Liberta a sua alma. Perdoa para que você consiga alcançar o perdão de Deus. Se perdoe. Permita-se ser transformado pela vontade de Deus, não do homem, mas de Deus.
para que você consiga alcançar a plenitude, para que você consiga alcançar a visão de águia, aquela visão que consegue enxergar acima de tudo. Voe mais alto, deixe os seus problemas aqui, deixe os seus medos aqui, deixa aqui na terra e olhe para o alto, olhe para o céu, que é da onde vem o teu socorro, o meu socorro, a minha força. Por muito tempo, não sei se minha família tá aí, mas por muito tempo, né, eles olham pra mim e eles me acham super forte, né? Ah, a Bianca é forte, a Bianca é aquela mulher forte. Ah, eu me faço de forte em Cristo Jesus, porque eu sou fraca demais. Sou fraca demais, fraca e falha. Eu precisei ser forte para sobreviver. É diferente. Eu precisei ser forte para suportar. Eu precisei ser forte até para perdoar. Porque para perdoar são só os fortes. Os fracos não perdoam. E eu tive que ser forte para perdoar. E tive que ser forte mais ainda para me perdoar. E quando eu me perdoei, quando eu liberei o perdão, eu fui curada. Eu fui curada de coisas que amarguravam minha alma. Eu fui liberta. E eu pude olhar para Cristo. Eu pude olhar para Deus. Falar assim: papai, eu te amo. Eu te amo. Porque a falta de visão nos impede até de falar que amamos Jesus. Quando eu perco a visão, eu não consigo mais olhar para você e dizer: ei, irmão, irmã, você que está aí, eu te amo. Igreja do Senhor, eu te amo. Igreja Reinando em Vida, eu amo vocês. Eu amo minha família, eu amo meu marido, eu amo minha filha. Eu amo Jesus. Eu amo a palavra dele. Eu amo até esses dias difíceis. E como está sendo difícil. Mas eu amo. Eu tenho aprendido nos dias difíceis. A gente aprende todo dia, queridos. Todo dia nós pregamos a morte. Todo dia nós pregamos a vida. Todo dia nós pregamos a salvação, a cura, a libertação. Mas e quando ela chega? Eu te pergunto. Quando a morte chega, que faz você perder a visão. Falamos em morte, mas não conseguimos imaginar passar por ela. Conheço uma pessoa que tem tanto medo de morrer. Se ela estiver me vendo, ela vai até já saber que é ela. E quando a gente fala de morte, ela fala assim: Deus me livre de morrer, eu quero viver. Ela quase chega a se benzer, fazer sinal da cruz. E queridos, a morte é um começo para a vida eterna. E é nisso que Deus quer nos tratar, sabia? Nós falamos, né, de pessoas que são idólatras. Será que nós não idolatramos as coisas aqui da terra? Será que nós não idolatramos nossa casa, nossa família, nossos bens? Será que não é nisso que Deus quer falar comigo e com você, diante desse isolamento social? Será que não foi isso que Deus quis falar com Pedro? E quando ele retornou a pescar peixes, Deus permitiu. Deus permitiu. Deus poderia ter levado alguma pessoa ali para intervir Pedro, voltar para aquele mar e pescar peixes. Deus poderia. Deus poderia intervir na minha causa, na sua causa.
Só que a mudança, ela só vai acontecer quando eu tiver a experiência. Enquanto eu não viver a experiência do propósito que Deus tem, eu não vou entender. Eu não vou compreender o chamado de Deus. Então, pois esta noite, viva a experiência da visão do teu chamado. Porque Deus, vamos voltar aqui para a gente poder ler. João, capítulo 21. No verso 5 diz assim: perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Jesus já sabia que eles tinham voltado para o mar e não tinham pescado nada. Mas Jesus perguntou. E aí eles responderam: não. Então lhe disse: lançai a rede à direita do barco e achareis assim. Fizeram e já não podiam mais puxar a rede de tão grande que era a quantidade de peixes. Queridos, Jesus já sabia que aqueles homens não tinham pescado nada. Mas Jesus falou assim: eu vou provar eles agora. Ei, psiu, você, lança a tua rede do lado direito. Ei, psiu, volta a falar de Jesus para aquela pessoa que você deixou de falar. Psiu, visita aquela pessoa que você deixou de visitar. Ei, volte a cantar. Ei, volte-se para Jesus. Você que está aí, que está afastado de Deus, que está afastado da presença dele. Ei, psiu, ele quer te provar. Ele quer ter experiência contigo, para que você volte a olhar para o chamado. Assim como esses homens fizeram de jogar a rede do lado direito, eu te desafio hoje a voltar onde você parou. Eu te desafio hoje a falar do evangelho para o teu marido, para a tua esposa, para a tua irmã, para a tua família. Eu te desafio hoje você falar para essa pessoa que Jesus o ama e que Jesus quer pastorear a vida dele. Eu te desafio hoje você liberar perdão. Eu te desafio você pedir perdão. Porque se você pedir e liberar o perdão, você vai ser curado. Aleluia. Assim como Deus deu essa direção, eu estou lhe dando essa direção. O segredo é a obediência. A obediência. E assim aqueles homens fizeram. E no verso 7 diz: aquele discípulo a quem Jesus amava disse: Pedro. E logo Pedro disse: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque havia despido, e lançou-se ao mar. Quando Pedro, a quem Jesus amava, a Pedro, é o Senhor, ele rapidamente, querido, voltou para o chamado dele. Ele rapidamente ele se virou e voltou para a visão dele. Ele teve a experiência de largar o chamado, ir para o mar, não pescar nada, voltar e Jesus falar: ei, volta, joga aqui, ó. E assim foi feito. E eles trouxeram 153 grandes peixes. Não foi sardinha, não. Nós temos alguns pescadores no nosso ministério aí, né? Então, eles sabem muito bem, não foi sardinha não, foi peixe grande. E o peixe aqui, queridos, aponta não, eu quero que esse peixe aqui seja o peixe da sua vida. Esses 153, se a gente continuar lendo, vamos continuar lendo? Vamos lá, verso 8. Mas os outros discípulos vieram num barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados.
Ao saltar em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes que havia também pão. E disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos da rede, que ela se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousavam perguntar: quem és tu? Eles já sabiam que era Jesus. Por quê? Porque eles já conheciam Jesus. Você conhece Jesus. Você só perdeu a visão por algum momento de tristeza, como Pedro. Mas naquele exato momento, quando Deus se manifestou para Pedro, eles voltaram para a visão. Hoje, através dessa palavra, Jesus está se manifestando aí no seu coração, no seu pensamento. Se volte para a visão dele. Porque sabiam que era o Senhor. No verso 13, veio Jesus, tomou o pão e lhe deu de igual modo o peixe. E já estavam na terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Esses grandes peixes que esses homens pegaram, eu quero profetizar 153 lindas obras na sua vida. Eu quero profetizar na sua vida 153 curas, 153 conversões, 153 livramentos, 153 transformações na sua vida, no seu ministério. Receba esses 153 grandes peixes como 153 obras de transformação na sua vida. Receba essa palavra, porque aqui quem está falando é a Bianca, mas o Espírito que está testificando aí é o Espírito do Senhor. E você conhece Ele. E assim como esses homens não ousaram perguntar: quem és tu? Ou você vai duvidar que é o próprio Deus que está falando: filho, filha, volte para o chamado que eu te dei. Ainda que você esteja vivendo essa experiência aí, é para o propósito do chamado que eu tenho na sua vida. Porque eu te concebi, eu te amei e eu te amo. Quero te dar uma palavra para você registrar agora. Você que está com a Bíblia aberta, debaixo dessa profecia que eu fiz a você aí. Eu não sou profeta, viu? Se o profeta Alexandre estiver me vendo, um grande beijo, um grande abraço. Profeta Diaconisa Margarete, né? Eu não sou profeta, mas profetizo. E de pregar o evangélico. Então eu tenho que profetizar o evangélico. E assim como eu falei para vocês, desses 153 grandes peixes, eu peço a vocês que se transformem em 153 grandes obras. Eu quero que você escreva isso em sua Bíblia e coloque assim. Essa palavra para você registrar. Que toda vez, eu quero que você escreva na tábua do seu coração. E quero que você escreva na sua Bíblia. Marca e risca a sua Bíblia. Porque a Bíblia serve para a gente riscar, queridos. Toda vez que sua visão começar a ficar turva pelo problema que você possa estar vivendo, você vai lembrar dessa palavra. Essa palavra vai ser marcada. E você vai lembrar desta palavra que norteia o teu chamado, a tua visão. A obediência. A obediência. Ainda que a tua visão esteja ofuscada, se você obedecer, rapidamente a tua visão volta para o propósito de Deus. Esse é o segredo. Diga para você mesmo: eu decido ser fiel ao chamado de servir o Senhor Jesus. Abrace seu chamado, gaste tempo com o seu chamado. Gaste tempo em lendo, em adorando.
Faça, vou te dar um segredo aqui, outro segredo. Eu tô cheio de segredo, né? Entregue a verdadeira adoração como arma de ataque e de defesa para a sua vida. Sabe aquele louvor? Não me peçam para cantar, que vocês viram que nem louvor teve nessa live. Não sou boa para cantar, mas eu vou ler a letra, que é aquela que eu vou passando pela prova dando glória a Deus. Queridos, é a mais pura verdade. A adoração, ela tem um segredo. Usa a adoração como arma de ataque e de defesa para a sua vida. Usa a adoração de dentro. Eu canto, mas sozinho. Mas Jesus recebe a minha adoração. Ele não recebe a minha cantoria. Por isso que eu não canto na igreja. Na igreja eu adoro, baixinho, para não ofuscar e não estragar o louvor. Mas a minha adoração, o papai sempre recebe. E eu uso a adoração, queridos, como arma de ataque e de defesa. Sempre. Foi uma ministração do pastor Antônio Cirilo que eu fui ministrada. Nunca mais eu esqueci isso na minha vida. E o espírito de adoração é algo que você movimenta até o seu corpo. Você está falando, você está se mexendo, você está em adoração, você está ali, ó, sendo movimentada por esse espírito que vai te envolvendo. E você está ali fazendo, e você sentindo aquela presença maravilhosa, o teu corpo não para de adorar. Por isso que a adoração, ela não tem forma. Não existe uma fórmula para a adoração. Você adora do seu jeito, em espírito e em verdade. O próprio Senhor Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Está lá em João 15:5. Assim, não perca a visão do seu chamado, pois muitos serão chamados. Muitos. Mas poucos escolhidos, queridos. Poucos serão os escolhidos. Porque quando ouvir o soar da trombeta, quando ouvir Jesus voltando, se a tua visão não estiver nele, você não irá. Você irá ficar. Então volte. Volte a ter essa visão que Deus te deu. Não perca a visão do teu chamado. Se ela está ofuscada pelos problemas, obedeça a essa palavra que está sendo liberada sobre a tua vida hoje e volte a olhar para a cruz, volte a olhar para Jesus. Concluindo minha ministração, eu quero deixar, está lá no livro de Isaías, capítulo 40, verso 28 ao 31. Gostaria de ler com vocês para podermos concluir. Capítulo 40, verso 28 e 31. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins e da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exausto caem. Mas o que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como asas, como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Aleluia! Glória a Deus por esta palavra. Ah, queridos, como é lindo. Eu até me emociono, porque assim, diante desse isolamento social, vamos obedecer, vamos cumprir.
mas não vamos deixar de proclamar o Evangelho. Vamos seguir o exemplo desse Paulo que estava preso e apregoava Jesus na cadeia. Hoje nós estamos em nossas casas. Pregue Jesus na sua casa, pregue Jesus no seu trabalho, pregue Jesus quando você for ao mercado, pregue Jesus quando você for ao banco, pregue Jesus nas redes sociais. Medita no Senhor, faça o seu devocional e compartilha com alguma pessoa. E assim, essa força, nós não vamos nos fadigar, nós sairemos desse isolamento social ilesos para a honra e glória do Senhor Jesus, com mais vidas, com mais almas transformadas. Ative a visão de vocês hoje, em nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração antes de eu estar lendo os nomes dos irmãos que estiveram presentes conosco hoje. Eu quero que você faça um ato profético. Pode me dar aqui, filho. Eu quero que você apresente primeiramente suas mãos ao Senhor, como um ato profético, queridos. E o próprio Deus irá derramar a unção sobre as suas mãos. E nesse momento que Deus derramará a unção na sua mão, você tocará os seus olhos e eu farei uma oração. Amém? Vamos lá. Pai, em nome de Jesus, Deus, eu te peço que nesse momento, Pai, o Senhor possa derramar do alto dos céus a tua unção, Pai, o teu óleo, o óleo que despedaça todo o jugo, toda a cegueira espiritual, Deus, que possa ter sido ocasionada por uma frustração, por uma decepção, Pai. Ah, Deus, eu te peço agora, Senhor, que em nome de Jesus, aonde quer que esse irmão, que essa irmã, Deus, esteja ouvindo esta palavra, Senhor, que ele venha ser tocado, Senhor, por Ti nesse momento, Pai, que ele venha, volte à visão, volte a enxergar Jesus na sua vida, volte a ver o propósito que Deus tem sobre a sua vida. Eu libero esta palavra como aquela passagem dos 153 peixes, 153 obras maravilhosas, com as experiências dadas por Deus com você. Volte a enxergar, volte a amar, volte a perdoar, volte a ser curado, volte a se libertar. Em nome de Jesus, eu o abençoo com toda sorte de bênção e com a visão renovada. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Eu louvo a Deus por esta oportunidade. E aqui hoje eu quero falar nome de alguns irmãos que me suportou em amor. Hoje não é os nossos apóstolos, né? Não tivemos a adoração, não tivemos o violão lá com o Júlio, mas tivemos eu e o Espírito Santo aqui. E tem o Felipe nos bastidores, tem meu marido, tem minha filha. Eu louvo a Deus por isso. E quem esteve conosco hoje foi os nossos apóstolos, a Mires, a apóstola Rosane, Joyce e Felipe, um beijo carinhoso no coração de vocês. Profeta Alexandre, hoje eu tenho de profeta, né? Maria Lúcia, Fernanda Teixeira, Diaconisa Maria Odete, um beijo. Raíssa, um beijo no seu coração. Cláudia Elisângela, um beijo no coração de vocês. Sandro Medeiros, irmão de Barra, um abraço para você. Gil Carla de Morrazul, um beijo, minha querida. Angélica, Cristina e Elisa, um beijo, meninas. Neide, um abraço, tô com saudade de você, minha querida. Presbítero Paulo, meu grande amigo. Diaconisa Denise, beijo, te amo. Ana Ferreira, mãe da Fernanda, um beijo, minha querida, te amo também. Elane Faustino, quanto tempo!
Que coisa boa te ver. Sofia Ivanov, minha mãe, te amo de paixão, coisa linda. Diaconisa Tânia, Gláucia, saudade de você. Ricardo Fontes, Diaconisa Margarete, minha amiga, um beijo. Bete Avelar, beijo. A Bete é a irmã do pastor Edinho? Não? Bete é a irmã da Diaconisa Margarete? Também não. Bete, um beijo no seu coração, depois eu vou ver quem é você. Evangelista Tatiana, minha amiga, um beijo. Desafio grande estar nesse negócio hoje aqui, viu? Mário Lúcio, seja bem-vindo. Missionária Márcia, um beijo, Deus te abençoe. Missionária, que Deus te proteja, que Deus te dê direção, minha amada. Eu sei que você tem passado por dias difíceis aí, mas tem uma igreja que está orando por você. Creia que vai passar, esse tempo ruim vai passar e juntos iremos adorar o Senhor, minha amada. Terezinha Costa, seja bem-vinda. Mário Ivanov, meu irmão, te amo, coisa linda. Pastor Bruno Valente, seja bem-vindo, pastor, Deus abençoe. Alcilene de Bacia, Deus abençoe, minha amada. Márcia Valéria, um beijo, Deus te abençoe. Juninho Gama, Deus abençoe. Jefferson, lá de Bacia. Giane Mara, um beijo, Giane. Que legal te ver por aqui. Esses dias a gente pode matar um pouco a saudade, né? Rever aquelas fotos lá da Ive. Ah, que delícia. Deise Freitas, seja bem-vinda também. Beto Hipólito, nossa, que pizza gostosa. Quando eu falo de você, meu irmão, eu lembro das pizzas. Deus te abençoe, viu? Que Deus te prospere grandiosamente. Rosiane, minha amiga. Hoje depois eu falo com você. Flávia Pereira, Deus abençoe. Claudilene, Luiz Maico e Ingrid, outro casal abençoado que chegaram na nossa igreja aí demais da conta. Deus abençoe, obrigado. Quem? Antônia. Antônia, seu nome não tá aqui, tu chegou agora, coisa linda, te amo, olha. Flor mais linda do meu jardim, te amo demais. Agora eu já perdi a vergonha, queridos. Primeiramente eu quero te pedir perdão, porque foi a primeira vez que eu faço uma live. Não sei se fui bem, depois eu vou ver, devo rir bastante, porque eu sou meio engraçada para falar. Mas quero pedir perdão se não foi como deveria ter sido, mas foi tudo debaixo da direção de Deus. Peço perdão pelo meu nervosismo, porque foi a primeira vez, mas quero te agradecer por você ter ficado até agora me suportando em amor. Um beijo no seu coração, que Deus te abençoe. Guarde essa promessa de 153 grandes promessas na sua vida. Eu creio em nome de Jesus. Um beijo carinhoso, força, fé e esperança. Um beijo, Deus abençoe. A paz, pastor e pastora.